Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui então. Eu queria dar só um aviso antes. Eu entrei lá no YouTube agora e como começou a dar uma semana, né, dos comentários feitos nos vídeos, comecei a responder, tá? E em relação aos comentários nas aulas assíncronas, né, ou os comentários lá no YouTube, eu vou fazer do seguinte modo. Eu vi que tem basicamente dois tipos de participação lá, tá? Um que é uma pergunta ou uma colocação que realmente estimula, né, ou coloca a necessidade de que eu responda, né, e especifique, detalhe, analise. Outros são tipos de comentários mais gerais, tá? Então, uma impressão né, da pessoa sobre aquilo, tal. E aí, nesses casos, eu vou dar só um like, tá, no comentário, só para falar, ok, olhei, né, está sendo avaliado como engajamento, então só para marcar ali o comentário, falar que eu olhei. Então, nas aulas assíncronas, eu vou basicamente, pelo menos por enquanto, eu vi que eu vou dar esses dois tipos de feedback para vocês, tá? Tanto uma resposta, quando couber, né, couber ali algum conteúdo que seja importante detalhar, corrigir, analisar, alguma coisa assim, ou se eu não fizer isso, né, só para sinalizar que eu avaliei, que eu li aquela mensagem, eu vou dar um like ali nela, tá? Que é uma opção que tem lá no YouTube. Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai seguir o nosso cronograma, né? E a gente está aqui no dia 9 de setembro, né? A gente vai ver basicamente esses temas aqui e se atentem que hoje é um dia importante, que é a entrega da primeira sinopse crítica, tá? Eu vi que, não sei se foi na turma A ou na turma B, mas já teve dúvidas sobre como entregar a sinopse, né? Apareceu lá no WhatsApp e o pessoal já respondeu, né? Monitor, então se atentem porque hoje é a entrega, né, desse trabalho aqui de vocês, né, para não ter dúvida. Se tiver alguma dúvida, tire agora, né, agora ou no final da aula, tá? Então se atentem que vocês têm essa entrega. Em relação à planilha de análise de artigos, a gente vai hoje finalmente começar. Nós vamos ter uma aula que vai permitir vocês finalmente começarem a preencher as planilhas, tá? Assim que vocês, óbvio, tiverem os artigos, né, em mãos, que é essa coluna aqui, ó, que é a coluna de tema, tá? Então hoje a gente vai ver vários aspectos relacionados ao artigo como um todo, né? Vocês já vão começar a ter instruções e vão começar a ser treinados em como fazer essa leitura dirigida da análise bibliométrica, né? E do ponto de vista mais concreto da planilha, vocês já vão aprender a como preencher essa coluna aqui, que é definir o tema do artigo, tá? Então, basicamente isso que a gente vai ver hoje, a questão do tema e outros temas relacionados. Bom, pessoal, a gente finalmente vai começar a pautar questões mais específicas sobre a análise bibliométrica que vocês vão fazer aqui na disciplina, né? Depois de já ter feito ambientação, introdução, questão de EAD, né? A gente vai, de fato, começar agora um conteúdo que vai permitir vocês pegarem, né, colocarem a mão na massa do ponto de vista lá da planilha mesmo de preencher. Então a gente vai começar a avançar mais sobre esse conteúdo agora, né? A gente vai basicamente na aula de hoje analisar as características básicas de um relato de pesquisa, ou a gente pode chamar de artigo também, né? E definir o que é a pesquisa bibliográfica, tá? Bibliométrica, o que a gente vai fazer em termos de pesquisa aqui, tá? De levantamento de dados. Então, a gente vai definir pesquisa bibliográfica, vocês vão aprender a descrever o tema da pesquisa, vão aprender a identificar o objeto da pesquisa no artigo e vão aprender a descrever, né, identificar o objetivo de uma pesquisa. Isso tudo aonde? Na leitura que vocês vão fazer dos artigos para preencher a planilha, né? Então, por isso que eu falei para vocês que agora a gente vai começar a trabalhar mesmo, propriamente dito, na produção do levantamento de dados que vocês vão fazer na planilha, né? Bom, antes de entrar propriamente dito nisso, né, nessa questão do preenchimento da planilha, é importante vocês entenderem o que é essa pesquisa bibliométrica que vocês vão fazer, né? O que é essa revisão sistemática da literatura.
Então, como eu já falei para vocês, revisão sistemática da leitura ou pesquisa da literatura ou pesquisa bibliométrica é o que vocês já ouviram falar como revisão da literatura. O que é revisão da literatura em um trabalho científico, em um artigo, em um PPA, um ETC, um trabalho de conclusão de curso? É a parte do trabalho onde você vai demonstrar quais são as teorias, né? Ou os métodos, ou os resultados, ou os experimentos que já são relatados na literatura daquela área, né? Então, isso é uma revisão da literatura, a grosso modo. E você tem vários jeitos de fazer essa revisão. O jeito que todo mundo conhece, né, que vamos dizer assim, a gente vai chamar de modo clássico, a revisão da literatura clássica é o quê? Você levantar os artigos, os textos, os livros, os capítulos de livros que são mais conhecidos na área, são os autores, você vai ler aquele material e você vai escrever no seu trabalho a sua opinião sobre o que você leu naquele material. Então, nessa área aqui, né, tem que citar esse sujeito, esse, aquele cara, essa, aquela teoria, você vai escrever a sua opinião sobre aquilo. Essa é a revisão clássica da literatura. A revisão sistemática, ou a revisão bibliométrica que vocês vão fazer, é muito diferente disso, apesar de ser uma revisão da literatura. Ela é uma revisão de literatura, porém ela tem um método quantitativo por detrás dela, né? Então, o que a revisão bibliométrica permite a gente desvendar não é a nossa opinião sobre o texto que a gente leu. É o dado que você vai extrair, observar daquele texto que você está relatando. Então, assim, você não vai falar a opinião do autor numa revisão bibliométrica, né? Você não vai falar a opinião do autor sobre isso é aquilo. Você vai falar, esse artigo é assim, assim, assado. Então, ele é teórico, ele é empírico, ele usa um survey, ele é transversal. Então, você vai observar uma característica que tem a pesquisa. Compreenderam? E não ler aquele artigo para expor a sua opinião sobre. Então, por isso que a gente chama de revisão sistemática. Ela tem um método para ser feito, né? Vocês precisam encarar os artigos que vocês vão ler como se eles fossem entrevistados de vocês. Então, imagina que vocês vão fazer um trabalho, né, de conclusão de curso, lá o TCC de vocês, vocês precisam entrevistar as pessoas. Quando vocês vão entrevistar, vocês chegam lá com um roteiro, com as perguntas que vocês têm que fazer para aquelas pessoas, né? Então, qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Onde você trabalha? Qual que é a sua formação? Você está entrevistando, você está extraindo dados que você tem interesse sobre aquela pessoa. A revisão bibliométrica é quase a mesma coisa. Você só não vai estar entrevistando pessoas. Você vai estar entrevistando, entre aspas, artigos. Ou seja, vocês vão ter um roteiro de perguntas a serem feitas para os artigos. Qual é esse roteiro? É a planilha. Então, vocês querem extrair dos artigos as variáveis que estão naquela planilha. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses artigos e vão como se fossem entrevistar eles, ou seja, vocês vão atrás daquelas variáveis dentro do artigo. Então, por isso que eu disse que aqui o que vocês vão fazer é uma leitura dirigida. Não é uma leitura qualitativa do artigo, que você lê o artigo inteiro, faz um fichamento e assim por diante. Não, eu vou mostrar para vocês quando que um artigo é teórico. Vocês vão lá nesse lugar e observem isso aqui. Ou quando que ele é empírico. Quando que a coleta de dados é um questionário. Vocês vão lá nesse lugar e observem isso aqui. Então, vocês vão ser instruídos, vocês vão aprender a fazer um levantamento de dados sobre os artigos que vocês vão ler, né? Então, vocês vão utilizar planilhas, né? Instrumentos de análise, que é a planilha, vocês têm uma base de dados, que é o ENAMPAD, vocês têm um recorte temporal, que é 1 ano do ENAMPAD, né? Vocês têm critérios de seleção e descarte dos textos, que é só ser artigos do ENAMPAD, todos os outros eu vou descartar, né? E ao final vocês vão fazer um relato desses resultados na planilha. Então, tecnicamente é isso que vocês vão fazer aqui e é isso que é a revisão sistemática da literatura, a revisão bibliométrica que vocês vão fazer, tá? Se alguém for tendo dúvida, alguma coisa, me interrompe ou levanta a mão, né? Como vocês já sabem, tá? Como eu falei para vocês, né, já na introdução, a gente pode fazer uma revisão bibliométrica sobre o que a gente quiser nos artigos, né? O que vai definir é o seu instrumento que você está coletando. A gente vai
fazer aqui um levantamento bibliométrico sobre método, que é o que está lá na planilha, mas a gente podia fazer um levantamento bibliométrico sobre o que a gente quisesse, né? Então, por isso que a bibliometria, ela é muito potente, muito forte, né? É uma técnica de revisão da literatura muito adequada, muito robusta, para a gente conseguir avaliar uma grande quantidade de artigos e conseguir resumir essa quantidade grande de dados em simplesmente números, né? Então, por exemplo, é relativamente fácil a gente fazer uma revisão bibliométrica de 500 artigos, se a gente tiver uma equipe, né? Se a gente tiver uma equipe, né, a gente faz uma revisão bibliométrica de 500, de 1000 artigos, né? Agora, se a gente for fazer uma revisão clássica da literatura, vai ser difícil a gente conseguir ler 500 artigos por inteiro, né? Então, por isso que a revisão bibliométrica, por ser quantitativa, ela permite a gente ter um resumo de dados muito maior do que a revisão clássica. Então, a gente consegue ali entender quais são os temas mais estudados de uma área, né? Dentro da administração, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. A gente pode quantificar esses temas, né? Quais são os métodos mais utilizados pelas pesquisas que eu vou analisar? Quais são as lacunas, ou seja, o que precisa ainda de se fazer em pesquisa? Quais são os problemas que ainda não foram respondidos, né? Quais os conceitos mais estudados? Enfim, a gente tem uma infinidade de perguntas para fazer quando a gente usa método bibliométrico de revisão da literatura, né? Importante, por tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, não confundirem, tá? Revisão bibliométrica com revisão da literatura. Quando, em geral, se usa o termo eu fiz uma revisão da literatura, a pessoa está falando, olha, eu fiz uma revisão clássica. Fui lá, li os artigos e estou escrevendo a minha opinião sobre o que eu li. Tá? O termo adequado, quando você faz uma bibliometria, é ou revisão sistemática, ou revisão bibliométrica, ou pesquisa bibliométrica. Tá? Por que eu aviso isso para vocês? Porque vai ser comum vocês verem nos artigos da NAMPAD uma definição errada de revisão bibliométrica. Vocês vão ler lá no resumo. Vocês vão ler lá no resumo, né? Foi feita uma revisão bibliométrica da área, né? Aí você fala, bom, beleza, o cara foi lá e fez uma revisão quantitativa, né? Mas não, a hora que você vai lá olhar, ele fez uma revisão da literatura. Por quê? Porque ele não conhece muito a diferença entre as coisas, tá? E são coisas bastante diferentes. Eu só acho que alguém fez um risco aqui na tela no slide, pessoal. Eu não sei se dá para tirar, acho que foi o Railson que fez. Eu não sei se eu consigo tirar isso aqui. Vê o que você consegue fazer aí, Railson. Vê se você consegue dar um Ctrl Z aí. Você tem microfone, Railson? Quer falar alguma coisa aqui no chat? Bom, vou seguir, né? Se estiver atrapalhando, vocês me falam, tá? Bom, então isso é pesquisa bibliométrica, né? Não confundir com revisão clássica da literatura. E o que é o tema? Que é o tema que vocês vão ter que preencher na planilha e colocá-la na planilha para poder preencher ela, né? O tema da pesquisa é basicamente o assunto, tá? E o que vocês precisam se atentar sobre isso é não confundir tema com área. Então é muito comum, né, um aluno chegar lá, professor, eu vou fazer meu trabalho de conclusão de curso, né, e o tema da minha dissertação é finanças. Aí eu falo, não, isso não é o tema, né? Essa é a área onde o tema está lá dentro. Por quê? Porque tema é o assunto. Antes de entender o tema, vocês precisam compreender a área do conhecimento, tá? Então, uma coisa é a área do conhecimento, que é, o que é a área? É um conjunto de temas. Outra coisa são os assuntos que são estudados dentro de cada área. Então, nessa pesquisa bibliométrica que vocês vão fazer aqui, nessa disciplina, vocês vão quantificar os tipos de temas dentro de cada área. Então, o que vocês vão fazer lá, por exemplo, em marketing? Por isso que eu falei para vocês que essa é uma coluna que o grupo tem que fazer junto, né? Vocês vão ler o artigo em marketing e aí nessa coluna da planilha, vocês vão colocar qual que é o tema daquele artigo.
né? E qual que é o tema do artigo? É o assunto daquele artigo, né? Então, é assim que vocês vão basicamente preencher a planilha no que diz respeito a isso, né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, pessoal. E aí eu queria pedir a participação de vocês, ou pelo chat, né? Ou pelo próprio áudio e vídeo aqui, porque eu vou projetar 3 artigos aqui para vocês, tá? E eu queria que vocês vissem esses artigos. Excluam, né, esse risco vermelho que está aí. E eu queria saber de vocês, lendo o título desse artigo, qual seria o tema que vocês colocariam lá na planilha de vocês sobre qual seria o assunto, o tema desse artigo? Professor, eu botaria administração. Acho que tá muito, como se diz? Vago, né? Mas é o que eu botaria. Então, lembra o que eu acabei de falar? Não confunda um tema com área. A administração é uma área que tem vários assuntos dentro dela. Então, a administração não é o assunto do artigo, é a área onde ele está dentro. Mas o tema, então, não é a área, o tema é o assunto. Não é a área, isso. E aí, lendo o título, da onde vocês vão extrair esse tema, né? Como que vocês vão conseguir descobrir qual é o tema, o assunto do artigo para colocar na planilha? Lendo o título. Então, lendo todos os elementos do título, né? Qual seria o tema, o assunto desse artigo? Análise de conteúdo? Já é um assunto mais... Já é um assunto mais interessante, porém vocês vão ver que tem um problema. Exato, análise de dados. Análise de dados parece ainda mais interessante, né? Por que que análise de conteúdo, apesar de estar correto do ponto de vista do assunto que o artigo trata, não seria o mais ideal para vocês colocarem na planilha? Alguém tem ideia? Porque, vejam, na planilha vocês vão ter 30, 40, 50 artigos, tá? Então, a ideia é que os temas comecem a se repetir. Então, vamos dizer, de 30, 40, 50 artigos, vocês vão reduzir isso para 10 temas. Então, esses 50 artigos não vão cada um ter um tema, né? Eles vão começar a se repetir. Então, imagine, eu coloco nesse aqui análise de conteúdo, beleza. Então, botei análise de conteúdo, esse aqui é o artigo que eu li. Aí eu passo para o próximo artigo. Aí o próximo artigo fala assim, modelagem multinível como técnica de análise de dados quantitativos no campo da administração. Potencial e desafios. Se eu fosse seguir a mesma lógica, para esse novo artigo, eu teria que colocar como tema modelagem multinível, porque é o nome da técnica que está sendo colocada ali. Mas por que que esses dois temas para a planilha não são os ideais? Porque vocês poderiam colocar para esses dois artigos o tema de análise de dados, que é um tipo de tema de assunto que ali dentro de análise de dados você tem análise de conteúdo, método multinível, regressão, estatística descritiva. Entenderam? Então, é importante que vocês extraiam do título temas, assuntos que sejam amplos o suficiente para terem os artigos todos representados ali dentro, mas não sejam tão amplos como, por exemplo, o nome da área, administração. Então, aqui nesse caso, análise de conteúdo é o assunto? Sim, é um dos assuntos que cabe dentro desse artigo. Porém, ficaria melhor colocar como tema aqui análise de dados. Ou seja, esse é um artigo que, se eu quiser saber qual é o assunto dele, se eu souber que ele fala de análise de dados, eu vou estar bem informado. E aí aqui dentro vai caber também artigos que falam de modelagem multinível, de análise de conteúdo, de assim por diante. Tá? Professor, ficou claro essa questão do tema, pessoal? Diga. Em cada área do Enampad,
Tem mais ou menos quantos temas, assim? Tipo, sua área de marketing tem mais ou menos o quê? Uns 10 temas? 11? Então, não sei se vocês já temas? tiveram curiosidade para ver aqueles arquivos, né, lá da descrição do Enampad, mas vocês vão ver que dentro da área, o próprio Enampad já separa a área em temas, né? Deem uma olhada lá que vocês vão ver, tá? Então, dentro de cada lá marketing, aí o próprio Enampad já vai dar ali para vocês várias dicas de temas. Mas assim, é o que eu falei, de 30 a 50 artigos, vocês vão ter em torno de 10, 12 temas ali dentro, sabe? Eu estimulo sempre vocês a criarem, a inventarem os temas, tá? Ou seja, lê o título, não tá fácil o título, vou ler o resumo, enfim, dá uma lida, fazer essa leitura dirigida no artigo e vocês mesmos inventarem os temas, tá? Eu estimulo isso. Por quê? Porque se vocês forem lá no Enampad e pegar já os temas deles, vocês vão perder esse exercício de criatividade, tá? Então, para analisar o tema, leiam um título e se perguntem qual é o assunto desse artigo, né? Sobre o que ele está falando, o que é mais central aqui, o que vai, além de representar esse artigo, representar outros artigos que possam estar dentro desse mesmo tema, tá? E assim por diante. Só uma última questão antes da gente passar para o próximo exemplo. Por que o tema do artigo não pode ser igual ao título? Ou seja, por que para falar qual é o tema do artigo, eu não posso copiar e colar o título do artigo? O título é muito extenso, não é um tema específico. Uhum. Ele é super extenso. E aí o que acontece? Se eu tenho 50 artigos, quantos temas eu vou ter se eu fizer isso? 50. Exato. E vocês acham que tem 50 temas dentro de marketing? Muito provavelmente na amostra de artigos de vocês, não. Entenderam? Então, por isso que o tema, o assunto, vai ser sempre um resumo do título. Porque ele não pode ser igual ao título, porque senão eu teria a mesma quantidade de artigos para a mesma quantidade de temas. E isso não é real, não representa o conhecimento. Tá? Então, por isso que eu não posso copiar e colar o título do artigo como sendo o tema. Vocês vão ter que fazer um trabalho de resumir aquele título. Tá? E esse aqui, que é da área de estratégia. Deixa eu só tentar dar o zoom aqui. Tá. Aquele lá era da área de estudos organizacionais. Tá? Esse aqui é da área de estratégia. Qual seria o tema que vocês dariam para esse artigo aqui? Um estudo de caso. Desenvolvimento da Ok. capacidade absortiva. Melhorou um pouco. Desenvolvimento de projetos. Já está um pouco melhor. Projetos tecnológicos? Também caberia. Mas, e aí, por isso que eu estou dizendo, vocês só vão aprender fazendo, tá? Tem macetes aqui. Então, por exemplo, estudo de caso. Por que estudo de caso, apesar de estar correto do ponto de vista, é um assunto que é tratado no artigo, não vai ser um tema bom, porque vocês vão colocar aqui dentro todos os artigos que tratam de estudo de caso, né? Então, imaginem para quem está lendo essa pesquisa, né? O assunto é estudo de caso. E aí, lá dentro desse assunto de estudo de caso, tem um estudo de finanças que fala de ação e tem um estudo de gestão de pessoas que fala de tratamento de depressão dos funcionários. Entende? Então, é um título, é um assunto que está muito amplo ainda, estudo de caso. Deixa eu só ver o chat aqui. Desenvolvimento da capacidade absortiva. Porque ele ainda é um pouco generalista esse tema, porque pode ter um outro artigo sobre avaliação da capacidade absortiva e não desenvolvimento. Entendem? Então, a palavra desenvolvimento coloca um pouco de especificidade nisso. Seria mais ideal colocar capacidade absortiva, que ali cairia tanto desenvolvimento quanto avaliação, né? Outro assunto realmente importante aqui poderia ser projetos tecnológicos.
E esse sim seria um tema por si só ótimo, né? Então aqui a gente teria a opção de 2 temas, porque a gente tem 2 grandes assuntos aqui. Ah, só uma coisa, pessoal, eu não vou dar nota para os temas, viu? Eu não vou dar nota para os temas na planilha, tá? Porque os temas eu não tenho gabarito, né? Eu não, é uma opção. Os temas só precisam ser bem descritos, por quê? Porque depois vocês podem ter que fazer um gráfico disso, entenderam? Então aí tem que ser uma estatística boa. Então aqui poderia ser capacidade absortiva ou projetos tecnológicos. São 2 assuntos que seriam um bom resumo do artigo e ainda assim seriam temas que conseguiriam trazer para cá para dentro outros artigos sobre esses assuntos. Pode falar, Lorena. Professor, por exemplo, nesse que é estudo de caso não é, assim, tipo, um método de fazer uma pesquisa? Isso, exato. Vamos colocar estudo de caso como um tema, ou o estudo de caso é um jeito de fazer uma pesquisa sobre um tema? Isso. Por exemplo, essa aqui já responderia, só esse título aqui já responderia a essa coluna aqui para vocês, ó, método da planilha, ó. E aí vocês iriam colocar o quê? Estudo de caso. Lá, o número 2, estão vendo? Então, por quê? Porque estudo de caso é justamente isso, é um jeito de fazer, não é o assunto da pesquisa. Então, por isso que eu disse que se você coloca como assunto estudo de caso, aqui dentro vai caber desde um estudo de finanças que faz estudo de inflação, até um estudo de gestão de pessoas que fala sobre saúde mental. Por quê? Porque os 2 usaram estudo de caso, né? Porém, eles são de assuntos diferentes, propriamente dito, né? É isso mesmo. A gente vai falar sobre o que é um estudo de caso mais lá para frente. Mas estão vendo? De todo modo, tendo uns mais próximos, outros um pouco mais distantes, todos são possíveis. Por quê? Porque aparecem ali no título, são conteúdos tratados no texto. Só que vocês precisam desenvolver essa capacidade de resumo para poder, a partir daí, conseguir entender o estudo, né? Não poderia unir os 2 temas, já que estão ligados? A capacidade absortiva dentro do projeto tecnológico? Poderia, Douglas. Só que aí vejam, por isso que eu estou falando que essa é a prática que só o analista bibliométrico ganha. O que você vai perceber quando você fizer isso? Que você vai encontrar outros artigos que vão, por exemplo, tratar só de capacidade absortiva e não de projetos tecnológicos. E aí o que você vai fazer? Vai deixar esse artigo que trata de capacidade absortiva fora, né? Só porque o nome é capacidade absortiva em projetos tecnológicos. O outro lá pode ser capacidade absortiva em cadeias de produção de vinho lá no Vale do Parnaíba, entende? E não de projetos tecnológicos. Então, por isso que esses macetes vocês só vão ganhando conforme vocês vão pegar os artigos e ir preenchendo a planilha. Você vai ver que um tema que você pensa no começo da análise, vai chegar lá no final, você já viu outros 2, 3 artigos sobre isso e fala, não, vou mudar o nome desse tema aqui. Porque daí eu mudando, em vez de ter só um artigo aqui dentro, eu vou colocar esses outros 2 que estavam fora, né? Então, por isso que juntar seria até uma opção, mas você depois ia ver que tendo 30, 40, 50 artigos, esse tema não ia ser tão representativo da totalidade, tá? Seria melhor você resumir o tema. Vamos olhar um último aqui, que é um da área de contabilidade, para a gente fechar essa questão do exercício dos temas, né? Lendo esse título, qual o tema que vocês dariam para esse artigo? Informações contábeis. Uhum. Exato. Tem um outro tema central ainda aí dentro. Recomendação de investimento. Exato. Exato. Então, seriam os 2 núcleos de sentido principal, né, sobre o artigo. Informações contábeis na recomendação de investimento. Poderia ser, Sérgio. Aí lembre-se, cairia depois quando vocês tivessem a amostra maior de artigos do mesmo problema. Ia ter algum artigo que é só sobre informações contábeis, não nas recomendações de investimento. Mas, por exemplo, informações contábeis na fusão de empresas, né? Então, aí o tema não ficaria tão bom. Então, é sempre melhor vocês usarem esses temas menores, né? Informações contábeis, ótimo, né? Legal. Recomendações de investimento, excelente, né?
E aí, o que vocês iam fazendo como grupo? Ó, informações contábeis acabou ficando só um artigo dentro dessa categoria, mas a gente tem outros 8 dentro de recomendações de investimento. Ah, vamos passar isso aqui para recomendações de investimento. Que aí não fica uma categoria só com um, e afinal de contas, colocar esse em recomendações de investimento não estaria errado. Né? Por quê? Porque ele tem esses 2 núcleos de sentido. Então, só para vocês terem uma pequena ideia do exercício que é fazer uma revisão bibliométrica. Tem uma variável que está definida na planilha e eu tenho macetes para extrair essa informação do texto. E é isso que vocês vão fazer a planilha inteira. Nesse caso aqui foi a questão do tema. Né? Vamos voltar aqui então para os slides, para a gente falar de outras questões relacionadas a tema, pessoal, que vai ajudar muito vocês a compreenderem a proposta do que é o tema, qual que é o método, qual que é o tipo desse artigo, se ele é teórico, se ele é empírico, que é a questão da gente discutir o que é objeto e objetivo, tá? De uma pesquisa e como que vocês encontram isso lá dentro. Então, vejam que agora a gente vai começar a afunilar, a detalhar o tema. Então, a gente vai fazer basicamente esse exercício aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente descobriu qual que é o tema. Primeiro a gente sabe qual é a área, depois qual é o tema do artigo, depois qual é o objeto e qual é o objetivo. A partir disso a gente entende a pesquisa e consegue extrair os dados que a gente precisa. Tá? Então, vamos dizer que a gente já entende o que é o tema, a gente sabe que é o assunto, né? Esse assunto está dentro de uma área, né? E o que é o objeto daquela pesquisa? O objeto é o detalhamento do tema, tá? É o que dentro de um tema vai ser estudado. Então vejam aqui essa tabela como exemplo, que é uma tabela que depois eu vou acrescentando colunas, né? Vejam aqui essa tabela com esse exemplo de funil que a gente está fazendo. Né? Então a gente tem lá, por exemplo, uma área que é TI, né? Administração da informação, a gente viu lá o artigo. Meu telefone, deixa eu só desligar. A gente viu que dentro dessa área de TI, eu tenho lá o tema, o assunto inteligência competitiva, né? E dentro de inteligência competitiva eu tenho o objeto, eu tenho um detalhamento desse tema, que é o quê? A inteligência competitiva em indústrias locais. Poderia ser inteligência competitiva das indústrias de tecnologia da informação do Vale do Silício. Poderia ser inteligência competitiva das agências de marketing de Brasília. Poderia ser inteligência competitiva das farmácias lá na Rua das Farmácias. Mas não. O meu objeto dentro desse tema é inteligência competitiva em indústrias locais. Né? A gente tem lá a área de administração pública. Por exemplo, um dos assuntos que vocês vão ver, um dos temas, é políticas públicas. Qual é o exemplo de objeto que vocês vão encontrar lá? Relação entre políticas públicas e a diminuição da fome. Então, ok, isso dentro de políticas públicas é o objeto que eu quero investigar. Né? Então, por isso que o objeto é o detalhamento do tema. Eu tenho lá a área que é finanças, vocês vão ver lá que um dos temas é decisão para financiamento, e um dos objetos que se estuda dentro desse tema é o processo de tomada de decisão para financiamento. Ou seja, quais são as etapas que alguém que vai financiar alguma coisa segue para chegar àquela tomada de decisão. Poderia ser, ao invés de processo de tomada de decisão, poderia ser quais são os preditores da tomada de decisão. Ou seja, o que leva uma pessoa a tomar aquela decisão. Não, eu estou interessado aqui, no caso, no processo. Né? Tem gestão de pessoas, um dos temas é avaliação de necessidades de treinamento, e eu tenho como objeto lá modelo de avaliação de necessidades. Mesma coisa em marketing, tem um tema que é comportamento do consumidor. Compra, né, de um produto. Então, essa é a relação entre tema, objeto e pesquisa. Né? Então, se a gente olhar lá os mesmos exemplos, né, a gente pode pegar esse artigo aqui da área de estratégia, né?
A gente já sabe que, por exemplo, o tema desse artigo aqui é a capacidade absortiva, né? Ou projetos tecnológicos. Lendo esse objetivo aqui, pessoal, qual seria o objeto dessa pesquisa? O que vocês diriam sobre qual é o objeto dessa pesquisa aqui? Acho que a capacidade absortiva. Tá, mas capacidade absortiva é o tema. O que ele quer fazer, o que ele de fato quer estudar dentro de capacidade absortiva? Projetos tecnológicos entre universidade e empresa. Eu falaria que é um projeto de encapsulamento de semicondutores. Uhum, exato. Então, estão vendo? Então, dentro de capacidade absortiva, eu quero estudar exatamente o quê? O processo de desenvolvimento da capacidade absortiva da Unicinos frente a um projeto de encapsulamento de semicondutores. E aí, se eu fosse olhar o núcleo disso aqui, estaria exatamente aqui. Entende? Então, o projeto de encapsulamento de semicondutores é um objeto dentro do tema capacidade absortiva. Ou seja, é algo que o pesquisador vai colocar a lupa ali dentro. Entenderam? Então, por isso que é importante vocês conseguirem construir esse raciocínio quando forem fazer a bibliometria, porque vocês vão ver, pessoal, se o resumo do artigo for bem escrito, vocês conseguem preencher a planilha inteira só lendo o resumo, o título e o resumo do artigo. E para conseguir fazer isso, vocês precisam conseguir distinguir o que é o tema, o que é o objeto e o que é o objetivo. Tá? Então, por isso que é importante vocês começarem a adquirir essa capacidade de distinguir onde que está o tema, o objeto, o objetivo. Nesse caso aqui, o que está sendo colocado à lupa, né, o que está sendo analisado, o objeto, é exatamente um projeto de encapsulamento de semicondutores. Né? Então, esse é um objeto dentro do tema ou capacidade absortiva ou de projetos tecnológicos. Tá? Bom, e finalmente, o que é o objetivo, então? Né? Muita gente pensa, pessoal, que objetivo... peguem, por exemplo, como eu já falei, né, objetivos da disciplina, né? Aí você vai ver lá o objetivo da disciplina, muitos professores, inclusive, escrevem assim, né? O objetivo da disciplina é ensinar o aluno a ter um raciocínio crítico, né? Permitir que o aluno conheça as teorias, tal. E, na verdade, as pessoas sequer se perguntam o que de fato é um objetivo, né? Para saber se ele está bem descrito ou não. Mas para vocês entenderem de modo bem simples, o objetivo é basicamente a complexidade com a qual você vai analisar ou abordar o seu objeto. E aqui tem uma coisa importante de vocês saberem, que é a diferença entre essas três coisas aqui. Ó. Descrever, analisar e avaliar. Essa aqui é uma taxonomia muito famosa na psicologia, tá? Que mostra níveis diferentes de complexidade de objetivo. Então, por exemplo, quando você coloca lá, eu vou descrever, no objetivo do seu TCC, né? Eu vou descrever o perfil dos alunos do curso de administração. O que você está falando que você vai entregar no seu trabalho? Você está falando que você vai entregar então a idade, a formação, nível socioeconômico, então estou descrevendo aquele perfil. Se você, ao invés de descrever, você fala, eu vou analisar o perfil, você já está falando uma coisa totalmente diferente. Você está falando que, além de descrever, ou seja, conhecer as características, você vai separar essas características em partes e vai relacionar elas. Ou seja, a análise vai implicar em você saber qual é o perfil socioeconômico daqueles alunos e fazer uma análise falando assim, olha, o perfil socioeconômico tal está mais associado com pessoas que moram em lugar tal.
Então, você está pegando duas características que você descreveu e está fazendo uma relação. Isso é análise. E se além de você analisar, você vai avaliar, você já está fazendo outra coisa completamente diferente, porque você está descrevendo as partes, relacionando elas e, ao final, fazendo um juízo de valor. Então, você vai falar assim, olha, o nível socioeconômico tal está mais associado às pessoas que moram no lugar tal, e esse é um resultado positivo da política pública tal. Então, você está emitindo um juízo falando que isso aconteceu por causa daquilo. Por que que eu estou dizendo isso? Tudo, né? Porque é justamente esse verbo de ação que, junto com o objeto, constitui o objetivo de toda e qualquer pesquisa. Então, por isso que é esse verbo de ação aqui, ó, que fala tudo o que vai acontecer no artigo, ou deveria falar. Então, se o cara está falando, o objetivo desse artigo é analisar o meu objeto, então, estão vendo? Ó, o objetivo é sempre a junção de um verbo no infinitivo, que vai falar a complexidade, então, que ele vai analisar, ele poderia descrever, ele poderia avaliar, ele podia fazer qualquer ação, então ele vai especificar a complexidade e depois no restante vem o objeto. Por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque vocês vão ver que, como eu disse, se o resumo for bem escrito, geralmente quando você usa o verbo analisar, é quando você tem pesquisas que são correlacionais. Ou seja, você vai ver que são pesquisas que vão mostrar relação entre variáveis, né? Se você vê lá por acaso algum objetivo escrito, eu vou identificar, eu vou descrever, em geral aquela pesquisa vai ser mais descritiva. Então, por quê? Porque é o objetivo que vai demonstrar a complexidade daquele método que está sendo utilizado. Então, é por isso que vocês precisam, nessa análise bibliométrica de método, conseguir compreender o que é um tema, qual que é o objetivo e qual que é a complexidade que aquele objetivo está sendo analisado. Para, a partir disso, falar, legal, em função desse objetivo, essa pesquisa aqui é correlacional, que é essa coluna da planilha, né? Então, a coluna de delineamento. Então, a partir desse objetivo, eu consegui confirmar que ela é correlacional. Ou, a partir do objeto, eu sei que a abordagem é qualitativa, né? Porque o objeto está me mostrando que é quali, né? A partir do objetivo, eu conheço qual é o perfil amostral. Então, por isso que essas três questões dentro de qualquer pesquisa bibliométrica, ou seja, tema, objeto e objetivo, são muito importantes. Vocês vão ver que, pegando o jeito, fazendo esses macetes, vocês lendo muito pouco do artigo, vão conseguir fazer a classificação inteira da planilha, né? Eu mesmo faço a correção, já tenho muita técnica para isso, faço a correção dos trabalhos de vocês, 98% só lendo o resumo. Por quê? Porque eu já tenho os macetes para conseguir extrair dali as informações que eu preciso para corrigir. E da onde, em geral, eu extraio isso? Do tema, do objeto e do objetivo. Tá? E aí a gente tem a nossa planilha, né? A nossa tabela que foi acrescida dos objetivos. Então lá, lembra, eu tenho administração da informação, eu tenho inteligência competitiva, que é o tema, o objeto que está ali escrito no texto é inteligência competitiva em indústrias locais. O meu objetivo geral desse artigo é descrever a inteligência competitiva em indústrias locais, né? Eu tenho um objetivo específico também, que é revisar a literatura. Em administração pública, eu tenho o tema política pública, o meu objeto é a relação entre a política pública e a fome, e o que eu quero fazer com esse objeto? Eu quero analisar essa relação. Então, eu estou declarando a complexidade que o meu estudo vai ter, né? Finanças, eu tenho lá o tema decisão para financiamento, o meu objeto é o processo para tomada de decisão, e o que eu quero fazer com esse processo? Eu quero descrever ele, eu só quero conhecer o processo. Então, estou falando só que eu vou identificar as partes desse processo, porque eu estou falando que eu vou descrever. Em gestão de pessoas, eu tenho avaliação de necessidades, né? Meu objeto é modelo,
de ANT, que é a avaliação de necessidade de treinamento, e eu quero desenvolver um modelo de ANT, né? Lá em marketing eu tenho a área, o meu tema é comportamento do consumidor, o meu objeto é quais são os preditores da compra de um produto, ou seja, eu quero entender o que leva alguém a comprar alguma coisa e eu quero fazer o que com esses preditores? Eu quero avaliar eles. Ou seja, eu quero virar e falar, olha, entre preço, embalagem e proximidade da residência, que são fatores que levam você a comprar um produto, embalagem é a mais importante. Então, eu quero emitir um juízo de valor sobre uma prioridade ali desses preditores. E assim por diante, tá? A gente já viu onde que a gente encontra, né? Então, o mais importante é vocês perceberem esse exercício que tem que ser feito para vocês entrarem na pesquisa bibliométrica, tá? Então, pegarem os artigos e em função lá do que vocês vão ver na planilha, qual que é o tema? Em função do tema, onde que está o objeto? Em função do objeto, qual que é o objetivo? E aí, a partir disso, vocês vão conseguir extrair com mais facilidade as palavras, as variáveis da planilha, tá? O objetivo também fica claro com o resumo do artigo? Não, tá? Até mesmo porque, em geral, vocês vão ver que artigo não tem objetivo específico, tá? Pelo menos declarado, tá? O artigo é um local de muito pouco espaço, que qualquer 50 caracteres faz muita diferença, tá? Então, em geral, o objetivo geral, só que vocês vão encontrar nos artigos. Objetivos específicos, eles são muito melhores para trabalhos que são muito grandes, tá? Então, vocês vão ver muito objetivo específico. Não significa que não possa ter, tá, pessoal? Você pode ter um artigo lá que tem objetivo geral específico e vai estar correto, mas é pouco comum, tá? Vocês vão ver muito mais objetivo específico em TCC, em trabalho de conclusão de graduação, de especialização, em dissertação, em tese, que são trabalhos muito longos que o objetivo geral precisa ser dividido em objetivos menores, tá? E aí, às vezes, um único objetivo específico da sua tese vira um objetivo geral do artigo que você publicou, entendeu? Então, porque, em geral, o artigo é um recorte de uma pesquisa maior, tá? Então, não esperem objetivos específicos nos resumos, tá? Quando tiver, vai ter o objetivo geral, porque uma coisa eu já aviso vocês, pessoal. Infelizmente, em função até da quantidade de artigos que o Enampad recebe, vocês vão ver que tem vários resumos que não são muito bem escritos, tá? Falta objetivo, o resumo é confuso. A gente vai depois, na próxima aula, ver o que é um bom resumo, né? Porque, como eu falei, o resumo é de onde vocês vão extrair as informações da planilha. Então, infelizmente, vocês vão ver que alguns resumos são bem mal escritos mesmo, tá? Infelizmente. Então, não esperem objetivo específico, nada desse tipo. Tudo bem, pessoal? Então, fico aberto aí a perguntas, as colocações de vocês, né? Tanto aqui pelo chat quanto quanto em áudio e vídeo, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu já respondi tudo que tem no chat aqui. Professor, Eduarda. é que no texto que você pediu pra gente ler, para a sinopse crítica de objetivos de pesquisa, ele dá mais ou menos 3 tipos de objetivo. E aí, o último que ele fala, que tem até mesmo pesquisas que geram uma formulação do problema. Eu não consegui entender isso direito. Eduarda, tá, desculpa, eu deixei de te ouvir aqui porque me deu um alerta que eu tenho uma reunião começando daqui 10 minutos, bem no meu tablet, e aí cortou o seu som, que é por onde eu estava ouvindo. Você pode repetir? Eu vi que no texto, eu ouvi até a parte, no texto que passou, para vocês lerem, tem 3 tipos de objetivos. Isso. Aí, um que eu não consegui compreender muito bem é que fala que, que tem até mesmo pesquisas que geram uma formulação do problema. Eu não entendi muito bem, como assim, formulação? A pesquisa vai formular um problema? Porque toda pesquisa, veja, ela precisa ter uma razão de ser, entende? Então, assim, nenhuma pesquisa é do vazio. Por isso que você, na técnica de redação de redação científica, a gente tem todas essas necessidades. Então, especificar objeto, especificar objetivo, especificar título, tema e tal.
E uma das questões que a gente pode trabalhar, e trabalhar, estou falando assim, relatar no texto, é a pergunta de pesquisa ou o problema. Porque toda pesquisa nasce de uma pergunta ou de um problema, entendeu? Então, assim, eu vou fazer aqui uma pesquisa, igual as que a gente viu, né? De capacidade absortiva lá sobre semicondutores. Por quê? Porque existe um problema relacionado, por exemplo, à falta de semicondutores que consigam atender um certo tipo de indústria que precisa de um certo tipo de nível de energia. Então, essa pesquisa vem para desenvolver essa capacidade absortiva. Então, a pergunta ela vai dar origem ao objetivo. Por quê? Porque, veja, a pergunta ou o problema é: eu não tenho semicondutores para o tipo de indústria automotiva que eu quero. Então, eu tenho que desenvolver um objetivo que é desenvolver capacidade absortiva de semicondutores e tal. Entende? Então, pergunta e problema e objetivo sempre vão ser questões extremamente relacionadas em um texto, em uma pesquisa, apesar de a gente praticamente não ver o problema relatado ali no texto mesmo que está do artigo, né? E essa, por exemplo, é outra questão que vocês não vão encontrar, né? Não vai ter lá problema. O problema dessa pesquisa é, muito raramente, né? Porque a problema, em geral, ela fica mais escondida, de fundo, só se vai para os objetivos. Então, não sei se eu compreendi, consegui responder ou se ficou claro. Não, entendi sim. Obrigada, professor. Tá legal. Mais alguma coisa, pessoal? O objetivo específico também fica claro? Não. Então, na planilha, devemos focar em acrescentar apenas os objetivos gerais na planilha ou na sinopse, porque na planilha não tem objetivo geral, pessoal. Tá? É como eu disse, o objetivo geral é só algo que vai ajudar vocês a entenderem a proposta da pesquisa para responder as outras variáveis. Lá não tem uma coluna de objetivo geral. Tá? Se vocês abrirem aqui, ó, eu estou compartilhando, mas eu não estou mostrando, mas não estou compartilhando. Se vocês olharem aqui, ó, a planilha não tem uma coluna para você colocar o objetivo geral da pesquisa, né? Mas por que é importante você conseguir ler o objetivo geral e identificar ele? Porque ele vai ajudar vocês a responderem essas variáveis aqui, entendeu? É a partir disso, dele, um dos elementos, o objetivo geral, que você vai conseguir compreender qual que é o tema, qual que é a natureza, qual que é o delineamento, a abordagem, e assim por diante. Então, por isso que a gente está falando sobre os objetivos, tá? Não tem lá uma área na planilha para botar objetivo geral. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, por hoje é só, né? Se atentem para duas questões importantes. A de hoje é a sinopse e a segunda é a definição dos grupos para a aula que vem, tá? Então, lembrem-se, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Na aula que vem, vocês têm que fazer a entrega, tá? Lá via fórum do Moodle, dos nomes dos integrantes e da área que vocês querem abordar, tá? Essa entrega é sempre via fórum, é o único local, e vocês podem, né, continuar fazendo as combinações ou via WhatsApp, ou usar aqui o Teams, ou o Zoom aqui do ambiente mesmo, tá? Só se atentem que na aula que vem a gente precisa ter essa definição aqui, tá bom? Bom, pessoal, uma boa tarde a todos, tá? Uma boa semana, a gente se encontra na próxima quarta-feira, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado.